Olhando para a direção errada. Essa é a lição de número 6 para a revista e Sala dos Jovens. E vamos, neste vídeo, meditar um pouco a respeito da história onde Davi acabou olhando para onde não deveria olhar. Muito bem, a paz do Senhor. Mais uma vez, Tiago por aqui no canal Thiago Lima EBD. E nesse vídeo nós vamos falar então a respeito desse assunto, o qual nos traz aqui uma importante meditação a respeito do pecado e daquilo que nós realmente devemos fazer, não é verdade? Muito bem, então vamos aos objetivos da nossa lição de hoje, os quais são saber que Davi estava ocioso em tempo de guerra. O segundo objetivo, mostrar que Davi estava olhando na direção errada. E terceiro objetivo, apontar as consequências da ação de Davi. Nosso texto principal, não porei coisa má diante dos seus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Salmos 101, verso 3. O resumo da lição: é preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. Leitura semanal, eu nunca falo a respeito da leitura semanal, mas a respeito nessa lição eu achei interessante que assim, segunda, um rei que se descuidou. Nós estamos falando não de pessoas comuns como eu e você, mas um rei, uma pessoa muito importante, alguém realmente que todos estavam olhando para ele, observando os seus passos, e ele mostrou ali a sua humanidade, e vindo a decidir, a fazer aquilo que não deveria. E na segunda-feira a leitura é 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou no seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então, conta que segunda-feira, na leitura semanal, um rei que se descuidou. Na terça-feira, o tema é uma das consequências do pecado. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida, 2 Samuel 11, 5. Na quarta-feira, a morte que vem do pecado, 2 Samuel 11, verso 15. Escreveu na carta, dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. Na quinta-feira, 2 Samuel 12, 7, Deus confronta o rei. E aí nós temos aqui Natã entrando na história. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Ou seja, eu faço você, não é você que se faz, Bom, agora na sexta-feira, o preço de se ocultar o pecado. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Salmos 32, verso 3. E sábado, 2 Samuel, capítulo 12, verso 10. Marcas que não se acabam. 2 Samuel, capítulo 12, 10 diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Bom, a leitura semanal, ela pegou do começo ao fim toda a história. Achei bem interessante isso, porque nós temos nessa lição, e em todas as lições desse trimestre, começo, meio e fim em cada história, e trazendo o que deve ser apontado com relação ao pecado, com relação a mim e a sua atitude, com a posição de santidade da palavra de Deus, a qual nós devemos sim observar com bastante atenção. Tá certo? Eu tenho um pensamento que assim, a palavra de Deus, ela não pode ser agora simplesmente uma base qualquer para os seus achismos, Infelizmente, muitas pessoas têm achado muita coisa e, na verdade, tá lá a Bíblia falando outra coisa e a pessoa vem sobre aquilo falando o que acha. Eu acho que é isso. Negativo. A Bíblia, ela é um manual de instrução para a nossa vida, Caso você queira um dia ver Deus, estar com o Senhor nos ares, Muito bem, então o nosso texto bíblico para a lição de hoje está em 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5, 14, 15, 26 e 27. Eu não vou fazer a leitura para não estender, já estamos estendendo bastante. A nossa introdução diz assim: a forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também a ocasião em que estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados. Então, cuida disso. Precisamos estar vigilantes, pois a ocasião e o lugar não podem se tornar o elemento que facilite a ação de Satanás em nossas vidas, mesmo sendo pessoas a quem o Eterno salvou
pela sua graça. Não estamos isentos de ocupar nossas mentes e o nosso olhar com aquilo que não agrada a Deus, por isso precisamos estar sempre atentos. A introdução também da revista foi bem assim, bem incisiva e já sintetiza a nossa lição. Bom, capítulo 1 então. No primeiro ponto, o homem segundo o coração de Deus, né? Eu costumo dizer, falo, né, quando a gente estuda esse assunto, é interessante que Davi, o homem que teve toda a história que ele teve, desde o começo dele, quando ele é chamado, né? E depois Deus acaba falando, através de Samuel mesmo, que o Senhor tirou ele de trás das ovelhas, né? Dos rebanhos das ovelhas malhadas, enfim. Ou seja, ele não era ninguém, né? Davi quem era? Não era ninguém. Diante da sociedade, diante da sua família, ele não era ninguém, era um esquecido, né? Era o mais novo, esquecido. As pessoas dizem que ele tinha sua aparência diferenciada, mas a Bíblia diz que a aparência dele era uma aparência boa. Era uma pessoa que expressava algo bom, né? Algo já de Deus, e isso é muito interessante. Porque ele já tinha comunhão com Deus, né? Ele já tinha o seu olhar, a sua mente, o seu coração olhando para Deus. Então, as pessoas falam, a trajetória de Davi foi uma trajetória assim, ali ele aprendeu. Sim, não. Ele aprendeu muita coisa nessa trajetória, mas antes mesmo de chegar ali, ele já tinha o seu caráter formado, tá? Bom, você pode discordar, comenta aí. Bom, então, no primeiro ponto, a revista destaca aqui algumas coisas que eu coloquei falando a respeito de Davi, que puxei do próprio texto, que diz assim, que ele não era um jovem com pouca experiência de vida, e sim um rei coroado e experiente em batalhas. Então, não estamos falando aqui com jovens, para jovens, porém, trazendo uma atitude de uma pessoa adulta, madura, concisa já do que né? Entendendo, essa pessoa já entende o que Deus quer, o que Deus faz, como Deus age, essa pessoa já é uma pessoa que tem comunhão com Deus, não é verdade? Davi é essa pessoa, e ele, então aqui a revista diz o seguinte, que ele não era jovem, né? Então veja, se ele com experiência cometeu os pecados que ele cometeu, imagine os jovens sem experiência. Tá certo? É interessante isso, porque uma coisa que eu realmente sempre falo é assim, que o jovem está na idade onde vai tomar decisões importantes que refletirão por toda a sua vida. Então é interessante essa lição e trazer isso, né, para nós meditarmos aqui. Então ele era um homem já formado, com muita experiência, ele já era um rei, ele já tinha tudo que uma pessoa naquela época poderia ter, ele tinha acesso a tudo, tá certo? Mas mesmo assim decidiu pecar contra o Senhor. Bom, um homem segundo o coração do Senhor, né? Segundo o coração de Deus. E aí, nesse ponto, né, eu falo que é interessante, quando nós aprendemos com José, né, algumas lições atrás, nós vemos que José, em momento algum ele peca, né? Em momento algum, na história ali, ele não peca, ele não comete um pecado ao qual há uma necessária correção, há um profeta para falar e esclarecer e trazer isso à tona. José não, José desde o começo, desde o início da sua história, onde a Bíblia pega ali e começa a falar de José, né? E até o seu final vem contando uma trajetória difícil, né? Em alguns momentos sim tristes, em momentos de com certeza, se fosse eu e você, desesperador, mas ele não peca. E ele chega no final ainda, no final da sua vida, ele ainda fala, olha, vocês vão ser retirados daqui e não me deixa que não, leva a minha ossada para a terra onde Deus vai tirar vocês daqui. Enfim, e aí será, né, eu falo que no meu olhar, no olhar do Tiago aqui, talvez uma pessoa que poderia receber essa indicação de Deus, né, porque foi o próprio Deus que falou através do profeta, para Saul até, e a gente vai ver isso depois, José poderia ser, né, ter essa descrição no seu currículo. Um homem segundo o coração de Deus. Realmente ele não peca, né? Mas aí não. Mas no olhar de Deus, no olhar perfeito do Senhor, o Senhor atribuiu essa expressão a quem? E a mais ninguém, né? Me parece que é mais ninguém na Bíblia. Olha, ele é uma pessoa que tem segundo o meu coração, né? E é interessante, isso reflete a nossa vida. Por quê? Porque muitas pessoas também têm esse coração. Muitas pessoas têm sim essa perspectiva de Davi, de adorador, de servir realmente ao Senhor, honrar ao Senhor, na verdade, onde alguns vê, onde ninguém vê, onde todos veem. Então, assim, é interessante que mostra para nós que mesmo pessoas que têm segundo o coração, né, do Senhor, também estão
né, sujeitas aos mesmos pecados, sujeitas às mesmas tentações, né? Muito bem, seguindo então, se a gente fica falando muita coisa aqui, não segue o texto. Tinha o hábito de consultar o Senhor para tomar certas decisões. Olha só, então ele não era um jovem com pouca experiência, ele era um rei experiente já em batalhas e tal, e aí um homem segundo o coração do Senhor, tinha o hábito de consultar ao Senhor para tomar certas, né, decisões, certas ações, né? Em muitas batalhas ele tinha esse hábito, ele vem nos ensinando a importância desse hábito que é de consultar a Deus para falar, meu Deus, eu vou fazer tal coisa, faço ou não faço? E agora? O Senhor é conosco ou não? Né? E esperar a resposta, né, queridão? Você tem que esperar. Eu perguntei, mas não ouvi nada. Então você limpa o seu ouvido espiritual aí para poder ouvir a voz do Senhor, né? Você não pode simplesmente sair fazendo e falando que consultou o Senhor, mas não aguardou a resposta, né? Vamos lá. Bom, foi aquele que se preocupou em trazer a presença de Deus junto dela, né, para liderar, ou seja, foi aquele que, né, olha, eu preciso de Deus, né, para poder liderar aqui. Levou o povo a buscar e adorar a Deus, porque quando ele busca, né, ele traz a arca, o intento dele é de trazer a arca para onde deveria ficar, foi ele que intentou fazer isso, né. Foi um poeta, um compositor, né, e profeta, e, sem dúvida, tinha habilidades e era o dono de um currículo diferenciado para um rei daqueles dias, tá certo? Então, realmente, Davi aí era o trend top aí da época, não tinha como ele, né? Era uma pessoa, a gente vê também estudando essa lição, e logicamente, lendo capítulo 10, 11 de 2 Samuel, que nós estamos com a base aqui hoje, que ele era, né, um grande político, ele sabia, né, um diplomata, ele sabia lidar com os vizinhos, né, as outras nações ali. Então o homem segundo o coração de Deus, né, era um homem cheio aí de indicações positivas a seu respeito, no seu currículo, né, mas mesmo assim ele decidiu pecar. Bom, Davi deveria estar no campo de batalha, mas não se sabe por que abandonou tudo, resolveu tirar um dia de folga no palácio. A Bíblia de Estudo Pessoal diz que o que levou o rei Davi a abandonar seus propósitos de rei e de líder em tempos de guerra foi a sua ambição pela prosperidade e pelo conforto. Será? Não temos como afirmar, mas o que importa é que o fato de que ele foi tentado e sucumbiu diante da tentação. Então, nós entendemos que o homem de Deus, né, por mais bonito e extenso que seja o seu currículo, por mais gabaritado que essa pessoa possa ser, ela não está, né, excluída de ser tentada. Ela, na verdade, está mais ainda a ponto de ser tentada do que os outros que não têm um currículo tão gabaritado assim. E não exclui, na verdade, né, não tem como colocar esse é mais, aquele é menos. Todos estamos na mesma linha aí das tentações. Então, sendo uma vez humano, sendo uma vez uma pessoa, você está sujeito aí às mesmas tentações, as mesmas paixões, né? E aqui nós vamos falar de Davi. Bom, então um homem, no ponto 2, um homem de ação. E nesse ponto aqui eu gostaria de fazer aqui 2 comentários, né? Ler aqui 2 comentários, a gente vai comentando e deixar aqui um versículo. Pelo fato de Hanum ter aceito um conselho errado, né? Conta a história do ponto 2 aqui, desconfiou da intenção dos embaixadores e resolveu humilhá-los, né? Não havia necessidade. Mas quando percebeu que Davi tinha ficado furioso, imediatamente reuniu suas forças para a batalha. Motivo de guerra, né? Meu Deus. E ele deveria ter avaliado mais cuidadosamente o conselho, porém, mesmo que não o tivesse feito, deveria procurar negociar com Davi. Aí ele nem fez isso, ele já foi logo para a batalha, né? Pessoas desprovidas aí de prudência, né? Pessoas desprovidas de prudência. Vias, né? Em vez disso, recusou-se a admitir o seu erro e preparou-se para a guerra. Frequentemente, e aqui é interessante que o ponto alto do comentário. Frequentemente, respondemos com indignação e de modo defensivo, em vez de admitir nossos erros, nos desculparmos e procurarmos aplacar a ira das outras pessoas, né? Em vez de contender, devemos procurar a paz, não é verdade? Até lá nas bem-aventuranças, né, que estão estudando os adultos, fala em Mateus capítulo 5, eu vou procurar aqui na minha Bíblia rapidamente, né, Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças aqui, vamos lá, cadê? Exultai, bem-aventurados, bem-aventurados, olha só, bem-aventurados, Mateus capítulo 5, verso 9, estou lendo aqui na minha Bíblia, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, tá certo? Então, nós aprendemos aqui com esse rei, né, que acabou entrando aqui nessa história, que foi a guerra que estava acontecendo,
que serviu aí de palco também para esse momento de Davi, né? Nós aprendemos que frequentemente respondemos com indignação de modo defensivo. Então é interessante que nós avaliemos também esse ponto e tentamos nos encaixar nele. Será que eu e você, nós, ao invés, diante de uma afronta ou diante de uma especulação, qual é a sua atitude? Né? Você faria como o rei Hanun, né? Que imprudentemente raspou a barba ali dos enviados de Davi e fez passar essa vergonha, né? Você se coloca de que maneira diante de certas situações? Porque a gente não sabe, né? Ele não sabia, era só para perguntar, só para falar, só para conversar, foi um recado, enfim, não tinha nada de guerra, mas a pessoa imprudentemente acabou causando uma guerra, né? Muito bem, aí Deus deu vitória ao povo de Israel. Bom, então, para fechar, deve haver um equilíbrio entre as nossas ações e a fé que demonstramos. Joabe disse, esforcemo-nos, né? Esforcemo-nos. Em outras palavras, deveria fazer o que lhes fosse possível. Bom, então, diante dessa situação toda que o rei Hanun acabou trazendo, né? Trouxe aí vida a essa guerra, essa batalha, enfim. Nós vemos então, e o texto também fala a respeito aqui da atitude de Joabe, né? A atitude de Joabe, mesmo diante agora de uma guerra formada, de um inimigo declarado, qual foi a atitude desse general, né, o general de Davi ali, naquele momento, a sua atitude foi louvável, é tanto que se destaca aqui. Então, o equilíbrio, né, entre nossas ações e a fé que demonstramos. Joabe disse, esforcemo-nos, né, no 2 Samuel, capítulo 10, verso 12, em outras palavras, deveriam fazer o que lhes fosse possível, mediante o uso de seus recursos e de sua mente para descobrir as melhores técnicas. Mas ele também disse, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Joabe sabia que o resultado estava nas mãos de Deus. Devemos usar nossa mente e nossos recursos para obedecer ao Senhor. Esse é o ponto, né? Obediência, o contraponto do pecado, né? Das tentações é a obediência. Porque dele vêm os resultados, tá certo? E aí sim, 2 Samuel, capítulo 10, verso 12, esforça-te, pois, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos, né? Então foi as palavras de Joabe. Ponto 3 do capítulo 1, eu gostaria de destacar o texto da revista mesmo, que nos diz assim, no seu último parágrafo, que assim está lá. A palavra nos diz que a queda de Davi se deu no tempo em que os reis saíam para a guerra. E podemos compreender esse momento como um período em que os monarcas conduzem as tropas contra os seus inimigos para preservar a soberania de seus países. Não era um momento de descanso, mas de alerta, pois vidas estariam em jogo e o nome do Senhor numa guerra seria glorificado ou blasfemado, né? Então, o que chama a atenção, né, desse descaso pela guerra, pela ação de Davi, de ficar no palácio, é justamente esse ponto, né, que fala onde que o nome do Senhor seria glorificado ou blasfemado, e era de suma importância para Davi estar nesse momento, nessa batalha, tá certo? Onde na verdade ele foi afrontado, né, através dos seus enviados ali, seus mensageiros que foram envergonhados. Quando o inverno e a sua estação chuvosa passaram, Davi enviou Joabe e seu exército israelita para renovar a guerra contra Amon e estabelecer o cerco à capital, Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, como teria sido melhor se ele tivesse ido com as tropas para o campo de batalha. A ociosidade abre porta para todos os tipos de tentações. Então, vamos ficar bem atentos aqui. E mais um texto, somando a esse ponto do capítulo 1. Em Israel, o inverno era uma estação chuvosa e a época do plantio dos cereais. Mas a primavera era uma boa ocasião para guerrear, porque as estradas estavam secas, o que tornava a viagem mais fácil para as tropas e as carroças de suprimento e combate. Na primavera em Israel, o trigo e a cevada estavam prontos para a colheita e essas safras representavam uma importante fonte de alimento para os exércitos em combate. Este cerco bem-sucedido, que capítulo 12, 26 e 27, colocou um ponto final no poder dos amonitas, né, que a partir desse momento ficaram subordinados a Israel. Capítulo 2 da nossa lição de hoje, então, olhando na direção errada. Esse é o ponto, passeando pelo terraço é o primeiro ponto do capítulo 2, né? E aqui, nesse episódio, né, no episódio de Betseba, Davi aprofundou-se espontaneamente no pecado, né? Eu acho interessante que assim, mesmo que foi ele que pecou, foi decisão dele, enfim, existiam, né, pessoas envolvidas com isso, e ele nem se ligou, né, ele nem se preocupou em pensar assim, puxa vida, meus súditos, né, vão saber que eu fiquei aqui interessado na mulher ali de Urias, as pessoas vão saber que porque eu perguntei a alguém,
E muitas vezes os pecados das pessoas, eles são feitos onde? Somente na mente da pessoa, não é verdade? E aí depois quando ela faz sozinha, né? Quando, de repente, vai sair, são várias, né? Várias aí coisas que uma pessoa pode fazer sozinha sem precisar compartilhar isso com alguém. Mas Davi, ele comenta, né? Ele pergunta, ele questiona, ele manda chamar, enfim. Bom, então ele aprofundou-se espontaneamente no pecado. E por que ele afundou-se nessa forma? Porque ele ficou passeando no terraço? Não, é porque ele deu brecha, né? Deu brecha, o inimigo entrou e quando acontece essa brecha, quando o inimigo entra, o que aconteceu já com a pessoa foi a cegueira espiritual, onde ela simplesmente não consegue compreender, né? Olha, você está em absoluto... em absoluta cegueira, você está fora de si, acorda, sabe? O que está acontecendo com você? Né? Precisa de um chacoalho, mas Deus deixa a pessoa fazer até onde ela achar que deve ser feito, né? Enfim. E depois vem, né, o juízo, vem sim a correção de Deus, vem sim Deus querendo tratar com ela, e eu acho isso interessante, olhando o seguinte, que Deus, se não se importasse, não estivesse nem aí, né, com as pessoas, com esses pecadores, né, nossa, mas Deus se importa. Deus se importa. Por mais que eu e você, nós possamos um dia passar por um vale aí desse como Davi passou, espero que não, em nome de Jesus, né? Que nós possamos ser sábios o suficientes para quando vermos a tentação fugir dela, quando nós vemos a aparência do mal fugir dela. É isso que nós temos falado, nós vamos falar isso todo o trimestre, que eu e você nós possamos estar sempre prontos, né? Aptos a sair de perto, sair correndo mesmo. Olha, até logo, isso não é de Deus, isso não é para mim, meu chamado é outro, a minha história não vai ser contada dessa forma. Então, isso é muito importante. E Davi se aprofundou, né? Ele foi fazendo as coisas de uma maneira assim, nossa, que coração que é esse, que é o coração de Deus? Bom, e aí numeramos aqui então sete situações, né, 7 apontamentos aqui desse espontaneamento, né, que ele aprofundou-se espontaneamente. E achei interessante que eu uso, né, a minha Bíblia de estudo, aplicação pessoal, e fui estudando através dela, fui pegando os pontos aqui dela. Quando eu olhei para a revista da Escola Dominical, o subsídio da revista era justamente eles que estavam aqui, né? Então você vai ver que em muito que eu estou falando já está aí na sua revista de professor, tá certo? Bom, então onde ele se aprofunda, né, espontaneamente no pecado. Abandonou o seu desígnio ao ficar em Jerusalém, longe da guerra. É o primeiro ponto. Segundo, só se preocupou com os seus próprios desejos. Poxa, você é rei de uma nação. Você não pode simplesmente se preocupar somente com os seus desejos, né? 3. Quando veio a tentação, alimentou-a em vez de fugir dela. Olha, eu acabei de falar que a gente precisa, né, pedir misericórdia a Deus para que nos guarde e nos dê força para quê? Para que fujamos mesmo da tentação. A tentação não vem para brincar com você, a tentação não vem para fazer alguma coisa aí, te dar algo. Não, vai te dar só morte, é pecado, é tristeza, é confusão, é separação, é destruição da pessoa, né? O inimigo vem somente para roubar, matar e destruir. Então, preste bastante atenção nisso. E ele, né, abandonou o seu desígnio, se preocupou só com os seus próprios desejos, né? Quando veio a tentação, alimentou-a em vez de fugir dela, pecou deliberadamente, ou seja, como eu falei, envolveu, né? Não envolveu, ele não se preocupou, mandou pessoas irem e voltarem, né? Com informações, com perguntas e respostas, e aí a menina acabou lá ficando grávida. Todo mundo sabia no palácio, os servos dele ali sabiam. Uai, mas Davi, o homem de Deus, o homem que Deus, o Senhor, honra, agora fazendo esse tipo de coisa. E ele não percebia isso, que loucura, né? Bom, 5, tentou ocultar seu pecado enganando a outros. Enganou, ele estava pensando que estava enganando alguém, né? E o problema hoje em dia é esse, né? As pessoas pecam, as pessoas erram, infelizmente, mais uma vez, infelizmente. E outro grande erro dessas pessoas é de achar que o resto das pessoas que estão ali convivendo, que é do convívio natural da pessoa, das pessoas que estão em pecado, não estão sabendo de nada. Ao contrário, as pessoas falam umas às outras, e esse tipo de conversa, então, meu Deus do céu, é terrível. Como tem uma força, né? É forte aí a sua força, porque corre muito rápido a boca pequena e muita gente fica sabendo. E daí o que acontece? A pessoa, o camarada lá que fez errado e tal, tá assim se reconciliando, tá assim buscando perdão, buscando agir da maneira correta agora e tal. Acha que ninguém sabe. Ele acha que ninguém tá sabendo. Age tranquilamente, sorriso no rosto e tal. Eu acho assim, né? E até entra aqui numa questão bem particular. Eu acho que a pessoa precisa se conscientizar, né? O problema é que a pessoa age de uma forma
que como se não aconteceu nada. Ô irmão, vigia, né? Vigia, presta atenção, as pessoas estão tudo comentando, né? Mas enfim, vamos lá, acontece muito isso. Acontece muito isso, né? Infelizmente, mas vamos seguir aqui o nosso texto, que é isso que nos importa, né? Então, tentou ocultar seu pecado enganando a outros, né? Mas aqui nesse sentido é quando ele chama, né, Urias para cá e tal, e aí ele tenta fazer com que Urias entrasse na casa e dormisse com sua esposa, né? Ponto 6. Cometeu um assassinato para continuar a escondê-lo. E aí é onde um abismo chama outro abismo, né? A pessoa fica tão cega com o pecado. E eu acho interessante aqui, deixa eu procurar aqui na Bíblia de novo, olha só, fora um pouco do esboço que eu montei aqui, mas lembrei aqui de 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso 4, né? O que vai nos dizer lá? Outro dia eu falei esse versículo para um amigo. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ok, aqui está falando das pessoas que não conhecem a Deus, né? Estão falando das pessoas que não conhecem a Deus. Mas será que o Deus desse século cega também as pessoas que conhecem a Deus diante da tentação, uma vez que essa tentação não foi vencida? Né? Uma boa pergunta para você responder aí, e para você, professor, que me acompanha, né? Agradeço desde já a sua atenção. É um ponto importante a gente meditar, né? E trazer aí um pensamento a respeito. Bom, então comete um assassinato para tentar esconder o seu pecado, comete outro pecado. Pecado é pecado, né? Não existe pecadinho, pecadão, mas assim, matar uma pessoa soa pior do que adulterar, né? Você acabou agora, parece que você venceu um obstáculo e agora está na segunda fase do jogo. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia, que o Senhor nos guarde disso. Matar uma pessoa, chegar a esse ponto, a mentalidade de um homem que tem o coração de Deus, realmente estamos vendo um problema muito grave, né? No final, o pecado de Davi foi revelado e castigado, né? E depois, aqui enumerando todo o enredo da história, o 7º ponto é: as consequências destas transgressões foram de longo alcance e afetaram muitas outras pessoas, né? Então nós precisamos entender que quando eu vou pecar, eu decidi, e daí? O que tem com isso? Não, calma aí, meu filho, calma aí, não é assim não. O inimigo não está de brincadeira não. Muitas pessoas vão ser atingidas por sua decisão. Se você já não é jovem, né? Eu sei que muitos aqui não são também jovens que me ouvem. Então, você tem uma família, você tem um lar, ou seja, você tem um esposo, uma esposa, você tem filhos, filhas, né? Então, há de se pensar muito a respeito disso com relação à consequência. A gente também vai falar um pouquinho a respeito disso já já. Bom, e aí para fechar então, esse ponto aqui do capítulo, o ponto 1 do capítulo 2, Davi poderia ter interrompido e abandonado o pecado a qualquer momento, mas quando alguém começa a transgredir, é difícil parar, né? A pessoa fica cega, como a gente já falou. Quanto maior for a desordem, menos dispostos nos tornamos a admitir que fomos os causadores. É muito mais fácil parar e deslizar montanha abaixo quando estamos próximos ao topo do morro, do que quando já percorremos a metade do caminho. A melhor solução é determos o erro antes de começarmos a pecar, tá certo? E aí Tiago, né, capítulo 1, 14 e 15, vai nos dizer: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, os seus próprios desejos, tá certo? Cada um é tentado quando atraído e engodado, né? Você é fisgado aí pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, por aquilo que você pensa, aquilo que é aí, talvez, né, a sua dificuldade, né, aquilo que você, puxa vida, eu tenho dificuldade nisso, eu sei que isso não agrada o Senhor, e é justamente aí que você é tentado e você é atraído, tá certo? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz do pecado, né? Depois de você feito o ato, dá luz do pecado. E o pecado sendo consumado, todos sabem que gera a morte, primeiramente espiritual e, em muitos casos, depois a física, né? Infelizmente. Bom, então vamos seguir aqui para o ponto 2, que vai falar o adultério consumado. Então, Davi deixou-se dominar pela cobiça. Deveria ter abandonado o terraço e fugido da tentação. Já disse lá no começo a respeito disso, né? Que se eu e você nós formos colocados em algum terraço por aí, preste bastante atenção, saia de perto. Desvie o seu olhar, olhe para outra coisa. Entenda que Deus está te olhando antes de você olhar qualquer coisa. Você não pode ser levado
a uma situação que depois te restringe a vida toda por causa de coisas que você pode evitar. Então você pode evitar o pecado. Você pode sim. Observe a Bíblia, leia a Bíblia, ore ao Senhor, se fortaleça espiritualmente. Nos tempos que você tiver, talvez na sua casa, com tranquilidade, ore a Deus, leia a Bíblia, direcione seu coração a Deus. Né? Nós estamos aqui, nós precisamos disso. Né? Eu e você somos crentes em Cristo, então nós precisamos observar a palavra do Senhor e através dela direcionarmos a nossa vida, tá certo? E sermos firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Muito bem. E aí aqui o texto ainda continua, né? Mas ao contrário, acolheu a tentação ao investigar sobre Betseba. Os resultados foram devastadores. Então, aqui, ó, coloquei 3 pontos aqui, acredito também que é da revista isso, para fugir da tentação. Quais são as dicas aqui? Então, primeiro, devemos pedir a Deus em fervorosa e sincera oração, que nos ajude a nos afastarmos de pessoas, lugares e situações tentadoras, tá certo? Então, é o primeiro ponto. Segundo, devemos meditar e memorizar as passagens das Escrituras que combatem nossas fraquezas específicas. Acabei de falar isso. Na raiz da maioria das tentações existem necessidades ou desejos reais que Deus terá condições de atender. Mas devemos confiar, olha só, devemos confiar em suas decisões. Decisões de quem? De Deus. Pois são tomadas no momento certo. Você tem que resistir. Você vai falar, uau, mas eu perdi a oportunidade de fazer tal coisa. Você perdeu, você ganhou sua vida. Você se livrou de um tanto de coisa, você não tem ideia. Olha as consequências que aconteceram aqui com Davi. Olha a palavra que Natan, né, o profeta, agora deixa eu voltar aqui no capítulo que a gente está aqui falando, capítulo 11, 12, né, 10, 11, 12. Eita, meu Deus do céu. Vamos chegar aqui. Que é 2 Samuel, professor. Professor, aqui, muito bem. Então, palavras, né? A sentença que Deus falou, Natan, diga isso a Davi. Né? A sentença de Deus não foi brincadeira, não. Tá certo? Já a gente vai ler aqui. Bom, então, e o ponto 3, devemos ainda procurar uma outra pessoa crente com quem possamos compartilhar abertamente nossas dúvidas, a quem possamos pedir ajuda quando a tentação nos surpreender. Mesmo que ela só te surpreenda ou que ela te vença, você deve procurar sim seu líder, seu pastor, né? Até abra aqui os professores da escola dominical, de repente falar, pedir uma ajuda, uma oração. Olha, me ajuda em oração, faça uma oração por mim, sabe? Algo que venha te fortalecer, algo que venha dizer, Deus, eu preciso vencer isso, tá certo? E aí, Tiago, né, capítulo 5, verso 16, nos diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. A Bíblia tem vários versículos, se você pesquisar aí, dá um Google aí no seu celular ou no seu computador, uns aos outros, você vai ver várias referências, né, de uns aos outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, né? E aqui a questão é, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, tá certo? Tiago 5,16. E agora nós vamos entrar no ponto 3. E agora para o ponto 3, né? Matando um marido e soldado honrado. Nesse ponto aqui, né? Eu quero destacar aqui algumas coisinhas. Vamos lá, o que foi então? A reação de Davi, né, à morte a Urias parece ter sido leviana e insensível. Enquanto lamentou profundamente a morte de Saul e de Abner, seus rivais, né, não demonstrou tristeza alguma por seu soldado. Um homem bom que tinha um sólido caráter espiritual. Mas por quê? Mas por quê? Davi tornara-se insensível ao seu próprio pecado e a única maneira de encobrir o primeiro erro, que é o adultério, era pecar novamente. A gente já falou a respeito disso, né? Que as pessoas acabam, uma vez pecando, uma vez envolto a tudo isso, né, que desagrada a Deus, ela acaba não vendo mais nada, ela fica realmente cega espiritualmente e expressa isso de uma forma muito terrível. Então assim, logo deixou de sentir qualquer culpa pelo que fizeram, olha só, né? E assim, lá no exército, lá na batalha, no fronte de batalha, para Joabe, né, ele recebe a carta de Davi, o qual o pobre do Urias mesmo levou para ele, né, de confiança, selou a carta. Somente Joabe deveria abrir, isso foi respeitado a todo instante, né? Se ele tivesse aberto a carta
e visto, né? Ele não entregaria, fugiria, enfim. Mas não foi assim. A história é uma só e não existe si, né, na Bíblia, né? A história é contada do começo, meio e fim e reflete muito em nós. Então, ele não se preocupou, né? Os sentimentos não são caminhos confiáveis para determinar o que está certo ou errado, tá certo? Tá certo? O pecado deliberado e repetido entorpecera a sensibilidade de Davi em relação às leis de Deus e aos direitos do próximo, né? Quanto mais alguém procura encobrir o pecado, mais insensível se torna em relação a este. Não se deixe endurecer pelo erro, como Davi. Confesse seus atos iníquos a Deus antes de se esquecer de que são pecados, tá certo? E aí eu coloquei aqui, né, Salmo 42:7, que um abismo chama o outro abismo, né? É bem assim o começo do verso, é 47a, né? E também Lamentações 3:39, né? De que se queixa, pois, o homem vivente, né? Queixa-se cada um dos seus pecados, né? Então assim, né, meu querido, é aquilo. Se decidiu em fazer tal coisa, ok, vai, acaba fazendo, acaba cometendo o que não deve cometer, mas depois vai ter ali as suas consequências, né? E é o próximo ponto que a gente vai entrar, a gente já bateu 2 vezes aqui em consequências, e é o próximo ponto agora. Não tem como, depois fica se queixando, fica falando que é o pastor, é a igreja, é os irmãos, é a família, é isso e aquilo. Ele mesmo não é, todo mundo cooperou para o pecado, e ele foi levado ao pecado, ele fez o pecado, mas não foi ele, né? Então vamos lá, né? Vamos deixar Deus falar mais, vamos deixar Deus falar mais de que maneira? Lendo a Bíblia, né? Sendo mais sensível à palavra do Senhor, buscando compreensão da Bíblia. A escola dominical está aqui para isso, e isso é muito bom, é bênção para nós, né? Nós temos aqui um livro, né? Nós temos um livro, aqui a Bíblia, que reúne aqui 66 livros para nos instruir, é palavra e mais palavra, é lição em cima de lição, falando da santidade de Deus, expressando o amor, a misericórdia, todo o projeto, bênçãos, coisas boas para os que servem a Deus, mas o camarada insiste em não olhar para a Bíblia, não ler Bíblia, não ora, não faz nada, está sujeito, é claro, ao pecado, e aí quando chega a tentação ele cede, tá certo? E depois fica reclamando. Ó, Lamentações 3:39, tem que ser Lamentações, né? Fica esse lamento aqui. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados, tá certo? Bom, vamos lá. Consequências da ação de Davi, né? O ponto 1 aqui do capítulo 3 vai trazer o seguinte: o que Davi fez pareceu mal, né? Então a narrativa de 2 Samuel parece ser focada totalmente no ato de Davi, sem que houvesse qualquer intervenção divina. Entretanto, Deus não estava ausente e mesmo amando Davi julgou por 3 motivos. Então vamos lá. Só quero destacar antes de falar aqui rapidamente dos 3 motivos que a própria revista traz, é o seguinte, olha só, 2 Samuel 11:27 nos diz assim, eu achei interessante isso e acredito que é justamente esse é o ponto. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, ou seja, Betseba, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, né? Essa coisa de tomar ela agora por mulher, né? Pareceu mal aos olhos do Senhor. Bom, e o texto aqui vai falar que, primeiro, o Senhor elogiou Davi, né, e deu a ele posses, bens e o reino de Israel, e mesmo assim, por causa da sua lascívia, desprezou a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Segundo, Davi havia matado Urias e tornado a viúva, né? Essa parecia ser uma prática dos tempos antigos, onde homens que tinham poder, né, para não incorrerem em adultério, mandavam matar o esposo da mulher casada para depois ficarem com ela. Ou seja, Davi acabou olhando para o costume dos homens e fazendo dessa forma. E esse é o problema para nós, olhar para o costume dos homens e buscar fazer conforme o costume dos homens a nossa vida, né? Essas questões morais, essas questões onde justamente Deus fala ao contrário, as pessoas querem fazer do jeito que elas acham, do jeito que está correndo aí no mundo aí fora. Meus irmãos, nós temos que entender que nós estamos sempre na contramão, olha, contramão, nós estamos na contramão, nós não estamos andando junto com o mundo. O mundo está para cá, nós estamos para lá, moralmente não dá, a santidade de Deus não permite que eu e você ficamos aí cocheando entre 2 pensamentos, ou você é ou você não é, ou você está com Deus ou você não está com Deus, tá certo? Então é importante a gente ter isso sempre em mente, né? Bom, e 3 aqui. Davi havia matado um dos seus melhores e mais íntegros soldados. E assim, não era um soldado qualquer, não era uma pessoa qualquer, ele era um chefe.
né? Ele era uma pessoa importante, ele era um comandante também, Urias, né? E acompanhava Davi há muito tempo, né? Ele era um camarada fiel, era uma amizade que muitos de nós, eu e você aqui, nós não temos, né? E Urias era essa pessoa para Davi. E ele desprezou, né? E fez esse mal tão grande a esse amigo dele, essa pessoa fiel que ele tinha. Olha, acho que assim, você tem um amigo, né? Um amigo e tal, uma hora ou outra ele acaba te deixando de lado ou qualquer coisa, mas uma pessoa que seja fiel a você, né, é diferente, né? É um nível a mais aí, é diferente. Que era a situação de Urias para com Davi, né? Então a falta de controle sobre a sua cobiça, né, fez de Davi um homem digno de uma séria punição. Aí vem a tratativa de Deus aqui, que é essa consequência terrível, né? A gravidade do ato do rei que concluiu dessa forma, né? Todavia, porquanto, com este feito deste lugar, sobremaneira, e aqui os inimigos do Senhor blasfemaram, né? 2 Samuel 12,14. Toda vez que um servo ou uma serva de Deus peca, o nome do Senhor é blasfemado. Olha, preste bastante atenção. Bom, e aqui enumeramos mais 4 pontos a respeito do que? As previsões desse versículo tornaram-se realidade, porque Davi matou Urias e roubou sua esposa, né? Então, o assassinato que torna-se uma ameaça constante em sua casa, agora as consequências. Os membros de sua família rebelaram-se contra ele, suas esposas foram trazidas a outro, à vista de todos, e seu primeiro filho com Betseba faleceu. Se Davi imaginasse as terríveis e dolorosas consequências de seu pecado, com certeza não teria procurado fazê-las prazeres tão efêmeros, né? Durante esse incidente, Davi escreveu o Salmo 51, onde oferece uma importante visão de seu caráter e também uma esperança para todos nós. Não importa quanto a culpa nos torne infelizes ou não, ou quão terríveis sejam os nossos pecados. Da mesma forma como Davi fez, sempre podemos abrir nosso coração a Deus e implorar seu perdão. E Deus perdoa, né? Mas não tem como livrar você da consequência. Porque existe misericórdia para nós quando pecamos. Davi também escreveu o Salmo 32 para expressar a alegria que sentiu após ser perdoado. E eu achei interessante, né? Qual foi o momento em que essa cegueira que a gente vem falando desde o começo, qual foi o momento em que caiu dos seus olhos, né? Foi justamente aqui, quando Natan, né, no capítulo 12, vem falar com ele, conta aquela história das ovelhas e tal, e aí no verso de número... vamos ver aqui... Tá, no verso de número 5, olha só. Então, né, depois que ele ouve a história de Natan, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor. Olha só que situação, hein? Que situação. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha, que juízo, hein, Davi? Já pensou? Esses camaradas aí, será que ele entrou no sentido de os santarrões de Israel? Ele entrou nesse grupo aí, no WhatsApp lá do palácio. O WhatsApp do palácio tinha um grupo santarrões de Israel. Vamos lá. Então disse Natan, Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor. Nossa, e aí aqui foi o ponto de choque, né? O ponto alto da história, nessa história desse pecado de Davi. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel e te livrei das mãos de Saul e tal. Então foi esse momento onde a casa de Davi acabou caindo, né? E onde o seu pecado foi revelado a ele mesmo, né? Interessante que Deus, a entender, né, que estavam somente os dois conversando, Deus não revela nada a você nesse sentido para te envergonhar, né? Deus sempre traz esse tratamento, essa tratativa de Deus, ela é feita de uma maneira a qual corrige você, fala com você para você. Então, se você ouve essa palavra, ouve essa voz, sente que Deus está te falando, sente que Deus está falando com você, dê ouvidos, tá bom? Dê ouvidos, nunca vire as costas para Deus, porque, já estou em pecado mesmo? Não quero nem saber. E Deus lá falando com você, você dando as costas. Não faça isso. O arrependimento ainda é possível e a restauração da vida das pessoas é possível em Jesus. Deus abençoa, né? E trabalha assim dessa forma na vida de todos. E aqui eu coloquei o Salmo 51, né, 3 versos do Salmo 51, em 3 pontos aqui, né, que fala assim, o Salmo 51, 1, que vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. No verso 4 do Salmo 51 diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aí é um atributo de Deus, né? Não há o que eu e você faz que não mudaria isso de Deus.
mas o pecado dele é latente, né? E depois o Salmo 51, 10 e 11 que nos diz assim, cria em mim, ó Deus, né? Um coração puro. Ele realmente se arrepende, Davi realmente se dobra a Deus, ele rasga o coração diante de Deus, né? No Salmo 51 é um salmo muito bonito, onde a gente vê, né, as atitudes de que ele realmente está arrependido. Isso é muito importante também destacar, tá certo? Falar a respeito do pecado, de toda a situação que envolveu é o nosso ponto, mas trazer a consequência também é nosso ponto na revista. Agora não deixe de falar a respeito do arrependimento que Davi sentiu, o qual ele foi sim perdoado por Deus, alcançou a misericórdia de Deus, mas as consequências o seguiram, né? As marcas acabaram seguindo pela vida toda. E depois no Salmo 32, né, do 1 ao 6, né, que diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, né? Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. E há um sofrimento aí de guardar aquele pecado com a pessoa mesma, né? É necessário confessar, é necessário tratar isso, é necessário sermos realmente libertos disso por Jesus. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Olha, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Esse é o tempo de poder achar a Deus. Até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão, né? Então, por mais que o transbordar das águas, né, seja grande, não há água que possa impedir o agir de Deus e dar aí firmeza de novo à pessoa, dar aí, né, comunhão de novo à pessoa. Então isso é muito importante. Bom, ponto 2. A espada nunca mais se separará da tua casa, né? Isso daí é as consequências, né, propriamente, né? E no último parágrafo desse ponto diz assim, custou caro para o rei ceder à tentação. Entendemos que Davi não planejou cair em tentação. Realmente, ele não planejou, né? Ninguém planeja cair em tentação. Nem pensou em matar alguém no dia em que cometeu o adultério. Entretanto, um pecado tende a atrair outro, né? Numa contínua sucessão de erros. Então, muito cuidado. Mais uma vez, estamos falando da mesma coisa, por mais uma vez, 2 vezes já. Precisamos entender, e aí aqui, por muita misericórdia e graça, foi eu que escrevi aqui. Então, precisamos entender que temos sempre poder para escolher a melhor opção, né? Que podemos expressar. Nós temos sempre esse poder na nossa mão. Nós temos essa opção de escolher. Esse é o nosso poder em qualquer momento, tá certo? Agora, as consequências não temos o mesmo poder para diminuí-las ou mudá-las. E aí, meu amigo, aí é onde a pessoa chora, é onde dói, né? Então as consequências não temos o mesmo poder para diminuí-las ou mudá-las. Precisaremos ser fortes o suficiente como no momento do pecado. Você não foi lá o cara que foi e fez, né? A pessoa que foi e abraçou e fez, porque afinal de contas eu quero e tal. Então, agora a mesma firmeza aí você vai ter que ter agora para encarar as consequências, né? O suficiente no momento do pecado para encararmos elas e seguir em frente. Bom, caso você tenha dificuldade para as consequências, caso as pessoas que cometem o pecado tenham dificuldade para encarar as consequências, né? É a morte. Né? Caso não, morreremos e não alcançaremos Deus nessa vida e nem na próxima. Então, é muito importante. Primeiro, não ceder à tentação. E segundo, já que cedeu, já que você fez aí, você acabou cometendo os problemas aí, agora tem que encarar e superar isso na sua vida. Tá certo? Eu até coloquei, né, 1 Coríntios 15, 19, e se esperarmos em Cristo só nessa vida, né, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Mas ainda até que não cabe muito bem a história, porém, nós precisamos entender que tudo isso que aconteceu na vida de Davi, tudo que nós estamos estudando nessa aula de hoje, não é simplesmente para se dar bem nessa vida, tá certo? Eu estou me dando bem com Deus aqui. Não é isso. Agora eu vou ser abençoado. Vai ter a consequência, mas eu vou ser abençoado. Deus vai me perdoar, vai me restabelecer aqui minha vida? Sim, ok. Mas isso não é só para isso não é só para aqui não. Nós precisamos entender que existe um céu nos aguardando, tá certo? Existe a eternidade. Já estamos dentro da eternidade. Né? É claro que, no ponto de vista aqui da Terra e tal, essa vida, né, que daqui a pouco acaba, mas daqui a pouco a gente parte para um outro plano que é eterno. E afinal de contas, tudo que Deus criou, né, o homem, quando Deus criou o homem, ele criou para que o homem fosse eterno, tá certo? Agora, o que muda é onde uns e outros estarão, não é verdade? Mas que nós não tenhamos essa mente de esperar em Deus somente nessa vida, tá certo?
Nós precisamos esperar em Deus a sua promessa, né, que Jesus falou que vai voltar e está às portas, hein? Vamos cuidar disso aí. Bom, o contínuo cuidado que precisamos ter, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E tal verdade significa duas coisas, né? Ele era escolhido, né? E ele é uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus e também ele era escolhido para uma grande obra, tá certo? A qual já estava desempenhando. Porém agora, olha só, 1 Samuel capítulo 13, verso 14, né? Que é justamente onde fala a respeito do homem segundo o coração de Deus, né? E aí foi quando Samuel fala a Saul, né? Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Essa foi a palavra de Samuel para Saul, né? Onde ele acaba sacrificando, fazendo coisas que não deveria fazer, fez fora do tempo, não era coisa para ele fazer, enfim. E sacrificou, né? E Samuel chega ali e já dá essa indicação a respeito de uma pessoa que está chegando aí, né? E depois, no capítulo 16, né, se não me falha a memória, em 1 Samuel já vemos ali o contato de Samuel com Jessé, né, o pai de Davi, e toda aquela história onde é feito ali aquela janta, né, aquele almoço, enfim. Bom, e fala aqui, o texto fala, né, esse ponto 3, que cita Atos 13, 22, e diz assim: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, né? Isso daí reflete também em outro versículo lá de 1 Samuel. Muito bem, então a revista diz o seguinte: Davi era um homem, ou seja, eu citei aqui que os homens, nós estamos suscetíveis. Agora, se você vai dar a brecha ou não, se você vai dar vazão para isso ou não, é com você particular, né? Mas Davi era homem, isso significa que ele estava sujeito a situações que poderiam deixá-lo vulnerável, e foi justamente isso que fez cair. Ser um homem ou uma mulher de Deus não tira de nós a nossa humanidade e a tendência a fraquejar. Nós já temos essa tendência a fraquejar, tá certo? Por isso precisamos vigiar sempre, como nos alertou o Senhor Jesus, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41, né? E eu coloquei aqui também, né? Em Deus há perdão. Não podemos esquecer disso. O inimigo vai tentar te enganar a não se arrepender e se voltar a Deus, mas fiel ao nosso Deus que nos conhece, né? Nos perdoa, cura nossas feridas, nos dá firmeza e segura em nossas mãos, tá certo? Assim como um pai segura o seu filho após o tombo, né? Os joelhos ficaram marcados, mas o amor do pai estará presente cuidando de tudo, tá certo? 1 João, capítulo 2, verso 1, nos diz assim: meus filhinhos, olha como que João trata, né, ali a sua igreja, a igreja primitiva. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, né, e se mesmo assim alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Muito bem, não esqueça dessa referência, tá certo? Sempre há uma solução para você. Agora, se você tem dificuldade em aceitar as consequências do seu erro, você vai ter dificuldade em encontrar, né, paz em Deus, porque aí você vai acabar se desviando e fica difícil. Você precisa ser, da mesma forma que você é suscetível aí a, né, não é livre de ser tentado, você também precisa estar pronto a abrir o coração a Deus, tá certo? Entendendo que Cristo é o nosso advogado e ele causa ganha, tá certo? É causa ganha. Bom, conclusão. A tentação de Davi nos mostra que ninguém está imune aos desejos do coração e que um momento de falta de vigilância é suficiente para não deixar toda uma história de vida. Também aprendemos em certos pecados, né, que certos pecados têm consequências duradouras e mortais e que podem ser evitados se, ao invés de estar ocioso, estivermos fazendo o que fomos chamados para realizar. Precisamos fixar o nosso olhar naquilo que Deus espera que façamos. Eu quero compartilhar ainda com vocês um versículo aqui, olha só, que eu lembrei aqui agora, com relação, né, precisamos fixar o nosso olhar naquilo que Deus espera que façamos. Lá em Hebreus, capítulo 12, que nos diz assim, ó, o verso 2 do 12, né? O 12, 1 e 2, vamos ler aqui, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira
que nos está proposta. Olhando para onde? Para Jesus, né? Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, que o nosso olhar esteja sempre em Jesus, que a nossa vida esteja sempre pautada na palavra de Deus, sem achismos, sem desconfiança com as coisas de Deus, tá certo? Não esquece, contramão, o mundo está indo para cá, Deus está indo para lá. A palavra de Deus, ela está levando ao contrário, não esquece disso. Não há semelhanças em relações morais e de santidade quando o mundo fala alguma coisa, mas nós devemos observar a palavra de Deus, a Bíblia, que é, sim, a nossa regra de fé. Nós estudamos, né, que a Bíblia, ela é inerrante, né, e infalível palavra de Deus. Então nós precisamos pegar essa palavra que é santa, é bendita, e aplicar e deixar com que ela realmente seja o nosso condutor, né? Assim lá em Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu espero que possa ter contribuído aos professores, né? Contribuído com o planejamento da sua aula. A você que chegou até aqui, muito obrigado. Eu quero pedir a você que não é inscrito, se inscrever, deixar aí o like, né? As métricas do YouTube julgam bem essa questão dos likes, a visualização. Compartilhe em seus grupos, né? WhatsApp, Facebook, enfim, tem várias redes aí hoje que pode auxiliar esse vídeo a chegar a mais pessoas se você achou interessante, tá bom? E fica aqui minha gratidão realmente, muito obrigado e até a próxima então. E estaremos aqui falando, né, na próxima lição, eu não finalizo, né? A próxima lição, cadê? A lição 7, né? Construindo tudo para a minha glória, né? Olha só. E aqui nós vamos falar a respeito de... Quem que é o texto base nosso aqui, então? Daniel, muito bem. Daniel 4, 28 ao 34, né? O homem que se tornou grande, né? Depois dos avisos de Deus, né? Que é falar de Nabucodonosor aqui e tal. E depois o ponto 3 aqui, o preço do orgulho. Tá bom, pessoal? Então, que Deus abençoe a vida de cada um. E até a próxima.